Boa noite, pessoal. Estão prontos para mais um vídeo do canal? É claro. Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema curioso e intrigante. Nós vamos falar sobre o grande dilúvio bíblico. Afinal, a história mais famosa das escrituras sagradas é um mito ou um fato histórico? Este evento realmente aconteceu? Vamos tentar responder essas perguntas depois da vinheta. Jogos e cultura pop, história, ciência, UFO, sobrenatural e muito mais, aqui no Atomic Talk. Vivemos hoje em uma sociedade cada vez mais avançada tecnologicamente. Hoje temos meios que nossos ancestrais sequer imaginariam que teríamos. Mas sem dúvida alguma o que mais chama a atenção das pessoas atualmente é sobre o que aconteceu no passado de nosso planeta. Geralmente aprendemos na escola e universidades que nosso planeta foi atingido por um grande asteroide que extinguiu toda a vida na Terra há 65 milhões de anos. Mas aqui eu vou levantar uma dúvida. Até onde podemos chamar de mito? E até onde é fato? O fato é que existem evidências que um asteroide atingiu a Terra no passado, mas também existem evidências que houve um dilúvio. A verdade é que há muito mais evidências de uma inundação global do que de um asteroide. Aliás, o dilúvio já é reconhecido e defendido por alguns cientistas. A primeira evidência foi descoberta recentemente. Segundo a matéria da Exame, pesquisadores descobriram indícios de um vasto oceano subterrâneo a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre, em uma região do manto conhecida como Zona de Transição. Esse reservatório de água, apelidado de Ring Vodite, tem 3 vezes mais volume que todos os oceanos do planeta juntos e fica dentro de uma camada de rocha azul a 660 mil quilômetros de profundidade. Também podemos citar as placas tectônicas que provavelmente se formaram quando o supercontinente Pangeia foi dividido, dando origem aos 5 continentes que conhecemos hoje, para que as águas que estavam nas profundezas do reservatório terrestre pudessem sair. Podemos ver isso também nas escrituras no capítulo 7, verso 11 de Gênesis, que diz o seguinte, abre aspas, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, fecha aspas. Também podemos citar os relevos ondulados nas montanhas, o registro fóssil e etc. Mas uma das maiores evidências de que houve um dilúvio é o fato de inúmeras culturas antigas que não tiveram contato entre si relatarem o mesmo evento, apesar de variarem em alguns momentos. Algumas são mais próximas da história bíblica, enquanto outras divergem muito no tempo e o número de pessoas envolvidas. Algumas histórias dizem ter sido apenas um casal que sobreviveu e outras afirmam ter sido 8 pessoas e animais. Mas mesmo que algumas versões sejam contraditórias, não há como negar que elas existem. Agora vamos fazer algumas comparações e vocês poderão tirar suas conclusões. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vamos começar pelo mais famoso conhecido, a Arca de Noé. De acordo com as escrituras, Noé foi o homem mais íntegro e justo de sua geração, dedicado a Deus e sua família, diferente dos descendentes de Caim, que eram violentos e depravados. Certo dia Noé é visitado pela voz de Deus que o anuncia a chegada de um grande dilúvio que destruiria toda a vida na terra, pois os homens e animais haviam se tornado violentos e corruptos. Deus então escolhe ele e sua família para repovoarem o planeta. Então Deus lhe ordena que construa uma arca com altura e largura exatas, para que ele pudesse preservar sua vida, sua família e um casal de cada espécie que Deus levaria até ele. Após o dilúvio, a escritura afirma que sua embarcação havia repousado sobre o Monte Ararat, que fica localizado entre as fronteiras da Turquia e Argélia. Antes de sair, Noé havia aberto uma janela e enviado um pombo para ter certeza de que as águas haviam baixado. Como as águas não baixaram, ele retornou para a arca. Mas passado um tempo, Noé teria solto então um corvo, que não retornou. Assim sendo, Noé libertou os animais e ele e sua família teriam feito um sacrifício a Deus para a expiação de seus pecados. Apenas Noé, sua esposa e seus 3 filhos com suas esposas sobreviveram ao cataclismo, totalizando 8 pessoas. O dilúvio bíblico teria durado 42 dias e 42 noites. Agora vamos viajar para a antiga Mesopotâmia, mais precisamente para a Suméria, localizada no Iraque. De acordo com o épico de Gilgamesh, é um antigo poema mesopotâmico escrito pelos sumérios há 2000 anos antes de Cristo, sendo considerada a obra mais antiga da humanidade.
De acordo com a história, Utnapishtim é escolhido pelo deus Enki, filho do deus rei Anu, para construir uma grande embarcação. Essa divindade lhe ordena que ele preserve um casal de cada espécie, mantimentos para si e sua família. O mito conta que a arca de Utnapishtim era quadrada e que o dilúvio teria durado 6 dias. Segundo o mito, os deuses decidiram destruir os homens porque estes eram barulhentos e não deixavam os deuses dormirem. Outro detalhe é que, no 7º dia, ele enviou uma pomba para fora para ver se a água havia recuado. A pomba não pôde encontrar nada além de água, assim retornou. Então ele enviou uma andorinha, e como antes, voltou, não encontrando nada. Finalmente, Utnapishtim enviou um corvo. O corvo viu que as águas tinham recuado, por isso circulou ao redor, mas não retornou. Utnapishtim então libertou todos os animais e fez um sacrifício aos deuses. Os deuses vieram, e porque ele tinha preservado a semente do homem ao permanecer leal e confiante de seus deuses, Utnapishtim e sua esposa receberam a imortalidade, bem como um lugar entre os deuses celestiais. O mito conta que apenas os animais e 8 pessoas foram poupados. Mas você certamente deve pensar que a história bíblica pode ter tido a influência deste povo, já que o homem que deu origem a Israel foi Abraão, que nasceu e cresceu na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade da Suméria. Então que tal irmos para uma terra mais distante? Vamos para a antiga Escandinávia, onde hoje estão situados os países da Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia, tradicional terra dos povos do norte, os famosos vikings. O que este povo tem a nos contar? Para os vikings, os principais deuses que eles mais veneravam estavam Odin, rei dos deuses, Thor, o deus do trovão, e Loki, o deus da mentira, ambos filhos de Odin. Segundo o mito nórdico, Odin e seus irmãos Vili e Ve iniciaram uma grande guerra contra os gigantes no princípio dos tempos. Os gigantes eram corruptos e maus. Foi então que Odin e seus irmãos atacaram o pai dos gigantes, Ymir, que foi a partir da divisão de seu corpo que os 9 reinos foram criados. Odin utilizou sua lança encantada para matar Ymir. Por consequência, o sangue do gigante de gelo inundou Midgard, terra. E muitos dos gigantes e seres vivos pereceram no grande dilúvio, exceto o gigante Bergelmir e sua esposa, que sobreviveram ao dilúvio, se agarrando a uma lasca do tronco da árvore da vida Yggdrasil. O casal de gigantes foi então responsável por repovoar a terra depois do evento. Ainda não ficou satisfeito? Não. Então vamos viajar para uma terra ainda mais distante, o nosso Brasil. Aqui em nossas terras ainda existem tribos isoladas que não mantiveram contato com o mundo exterior, e mesmo aquelas que já se tornaram mais sociáveis ainda mantêm sua tradição e fé originais. O povo Guarani sustenta 2 versões desta história. Alguns contam que o grande avô, Nhanderuvuçu, havia ficado triste com os seres humanos, pois estes eram violentos e assassinos. Então pediu para Tupã, o deus do trovão, que castigasse os homens trazendo uma grande tempestade que elevasse os níveis do rio Amazonas e afogasse todos os seres vivos. Mas Tupã conhecia alguém que não merecia morrer. Este homem era Tamandaré, pois ele era um homem justo e bom. Tupã então pediu para ele construir uma canoa grande para que eles tocasse comida e alguns animais com ele e sua mulher. A outra versão é dito que ele havia subido em uma palmeira sagrada e esperou as águas do dilúvio recuarem. Fascinante, não é? Agora vamos para o México, lar dos antigos astecas. Sua capital foi construída onde hoje fica a cidade do México. O herói desta vez é Xelua, o último descendente dos gigantes do passado. Segundo o mito, Xelua subiu em uma montanha para escapar do grande dilúvio que os deuses enviaram. No pico desta montanha, ele começou a construir junto de alguns homens uma grande pirâmide que deveria chegar até os céus. Os deuses olharam e ficaram muito zangados com sua atitude, e o rei dos deuses lançou uma grande pedra que interrompeu a construção da torre piramidal. O interessante nesta história é que há aqui uma mesclagem das histórias do dilúvio com a construção da Torre de Babel. Ainda nas regiões mesoaméricas, podemos citar também a mitologia Inca, um povo com vasto domínio na época. O Império Inca se estendia pela região andina, cobrindo partes dos atuais Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e Argentina. Segundo o mito, o deus Viracocha havia criado os céus e a terra, esculpindo o primeiro casal a partir das rochas. Ele então ordenou que os homens cultivassem a moralidade e o amor. Porém, os homens não fizeram como ele havia ordenado. Viracocha decidiu transformar alguns em animais, outros em pedra, e os demais ele afogou no dilúvio, poupando apenas 3 pessoas, um casal e seu filho. Outra versão conta que ele próprio fez uma arca e que sua embarcação foi carregada nas águas do dilúvio por 2 serpentes. Seja
Seja lá qual for a versão mais coerente, já dá para se ter noção com apenas essas que citei, que existe uma certa semelhança com a história bíblica. Mas vou trazer aqui mais 3 mitos sobre o dilúvio. Peço desculpas por não trazer todos, mas é para que o vídeo não fique muito longo. Nossa próxima parada é no Antigo Egito. A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil, instalada no extremo nordeste da África, numa região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície do rio Nilo. A civilização egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. A história do dilúvio egípcio é um pouco vaga, mas interessante. Segundo o mito, o deus Ra, deus do sol, estava descontente com a maldade humana. Foi então que se pôs a chorar. De suas lágrimas nasceram 2 divindades, Shu e Tefnut, que ficaram encarregados de salvar um casal do grande dilúvio, após a destruição causada pelas lágrimas de Ra. Restou apenas o rio Nilo para lembrar os homens do dilúvio. Pessoalmente, eu acho muito interessante que estes povos, ainda que contraditórios, tenham mantido esta história viva por tanto tempo. Não quero dizer com isso que a história é um fato, mas não dá para negar que é estranho. Não acha? Vamos agora para a Índia, pois a religião hindu também tem a sua história sobre o dilúvio. De acordo com os Vedas hindus, contam a história de Manu, um rei da Índia, que é avisado por um avatar do deus Vishnu que assume a forma de um enorme peixe e ordena que ele construa um barco e coloque nele sua esposa e mantimentos. Então ele é salvo de uma grande inundação onde animais e homens seriam afogados. Mas existe na Índia outra versão da história, onde Manu e sua esposa devem cuidar do peixe até que ele se torne grande e forte. Em troca de seus cuidados, o peixe o salvaria da grande inundação. Curiosamente, nesta história do dilúvio, a água não vem das nuvens, mas é um dilúvio oceânico vindo das profundezas da terra. Agora vamos viajar para a China, um país muito famoso por suas iguarias peculiares, uma das civilizações mais antigas da Ásia. Acredita-se que a civilização chinesa tenha quase 5.000 anos. Os chineses também têm uma lenda sobre o dilúvio. A história do dilúvio na mitologia chinesa remonta a milhares de anos, sendo registrada em textos antigos como o Clássico de Montanhas e Mares, Shanhai Jing, e o livro de história, Shu Jing. A narrativa central gira em torno de um dilúvio catastrófico que varreu a Terra, destruindo tudo em seu caminho, exceto aqueles que foram prevenidos e conseguiram se proteger. O texto mais antigo que contém informações sobre o dilúvio é o Shanshu. De acordo com as histórias, um imperador chamado Yu, que é acreditado com a tarefa monumental de controlar as águas e mitigar os efeitos devastadores do dilúvio. Segundo a lenda, Yu era um líder sábio e engenhoso que dedicou sua vida a essa missão crucial. Ele organizou a construção de sistemas de drenagem e canais para desviar as águas, além de implementar medidas para conter as inundações. Eu estava planejando terminar aqui, mas vou trazer mais um mito de brinde. Agora vou contar para vocês o mito do dilúvio coreano. Segundo a lenda, Namu-Dorion, o filho de um espírito da árvore da guarda. O filho, Namu-Dorion, sobreviveu a uma inundação flutuando na árvore. Ele primeiro salvou uma colônia de formigas do dilúvio, depois um enxame de mosquitos, até que salvou todos os animais do mundo. Namu-Dorion finalmente salvou um jovem humano, apesar do conselho da árvore contra ele. Após o dilúvio, Namu-Dorion conheceu uma mulher mais velha e suas 2 filhas no monte, Baedu, onde estavam a salvo do dilúvio. A mulher disse a Namu-Dorion se ele vencesse uma competição, ele poderia ter a mão de sua filha em casamento. Namu-Dorion ganhou o concurso com a ajuda de um enxame de formigas, que acabaram sendo as próprias formigas que Namu-Dorion salvou durante a enchente. Namu-Dorion e o menino humano se casaram com as 2 filhas e formaram a próxima raça de humanos. Eu particularmente acho incrível a semelhança que todos estes mitos que trouxe aqui têm em comum. Como havia dito antes, mesmo que haja muitas diferenças e contradições, existem pontos-chaves que se ligam perfeitamente à história bíblica. Mas contem aí nos comentários o que vocês acham e qual teoria seria melhor aplicada para explicar a razão de tantos mitos semelhantes. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por assistirem ao vídeo até aqui e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.